O que os soviéticos viram na Lua? Quando, em 17 de novembro de 1970, duas rampas prateadas se abriram na superfície lunar e um robô de 8 rodas rolou lentamente pela poeira do Mare Imbrium, o mundo ainda não imaginava que estava sendo feita a história. Enquanto os Estados Unidos enviam seus astronautas à Lua, a União Soviética escolheu outro caminho e descobriu coisas que ainda hoje fascinam. O que exatamente os rovers soviéticos viram na Lua? Vamos dar uma olhada nas imagens originais pouco conhecidas da superfície lunar. Então fiquem até o final, hein? Sejam muito bem-vindos, pessoal! A corrida para a Lua. Todos conhecemos a história. Neil Armstrong, Apollo 11, um pequeno passo para o homem. Mas o que muitos não sabem é que, enquanto os americanos hasteavam bandeiras e deixavam pegadas, os soviéticos conquistavam a Lua de uma maneira completamente diferente. Escrevam nos comentários quem já estava no mundo naquela época e testemunhou a corrida espacial nos anos 60 e 70. Estou muito interessado. E se vocês se entusiasmam tanto quanto eu com essas histórias fascinantes da astronáutica, inscrevam-se agora mesmo. A inscrição é gratuita, vocês nunca mais perderão um vídeo e me ajudarão muito. Quem já se inscreveu ajuda muito o vídeo deixando um like. 5.000 curtidas é o limite mágico para o algoritmo do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Então, agora, vamos falar sobre a União Soviética e seu programa lunar secreto. Entre 1959 e 1976, os soviéticos enviaram uma impressionante armada de sondas à Lua, a série Luna. Enquanto o mundo ocidental observava fascinado as missões Apollo, a URSS realizava silenciosamente proezas tecnológicas que estavam à frente de seu tempo. Vamos começar pelo início. Em 1959, a Luna 1 não conseguiu chegar à Lua, mas se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a deixar o sistema Terra-Lua. A Luna 2 colidiu intencionalmente com a superfície lunar, o primeiro contato direto da humanidade com outro corpo celeste. E a Luna 3 forneceu as primeiras imagens da face oculta da Lua. Que imagem incrível, imagine só! Até então nenhum ser humano tinha visto o outro lado da Lua, e o que os soviéticos descobriram foi surpreendente, uma paisagem completamente diferente da do lado mais visível. Quase nenhuma cratera escura, mas sim cratera após cratera. A Lua tinha literalmente duas faces, mas a verdadeira revolução aconteceu em 1966. A Luna 9 conseguiu a primeira aterragem suave em outro corpo celeste. Finalmente, era possível observar a superfície lunar de perto. Muitos cientistas temiam que a Lua fosse composta por poeira profunda, na qual qualquer sonda afundaria. A Luna 9 provou o contrário. Embora a Lua seja coberta por poeira lunar, o chamado regolito, sua superfície é firme o suficiente para permitir pousos, e as imagens enviadas, 5 panoramas estereoscópicos em preto e branco, eram sensacionais. Era possível ver cada pedra, cada irregularidade. Os soviéticos tornaram a Lua acessível à humanidade. Poucos meses depois, em março de 1966, veio o próximo golpe. A Luna 10 se tornou o primeiro satélite artificial da Lua. De lá, ela mapeou o campo gravitacional, mediu a radiação e examinou a composição química. Os soviéticos construíram passo a passo uma imagem científica completa da Lua, enquanto a NASA ainda trabalhava no Apollo. Mas agora as coisas ficam realmente emocionantes. Em novembro de 1970, a Luna 17 pousou na Lua e desceu por uma rampa. O que apareceu em seguida parecia ficção científica. Lunoshot 1, um robô de 8 rodas com painéis solares, câmeras e instrumentos científicos. O primeiro veículo telecomandado em outro corpo celeste. Em uma sala de controle na Crimeia, 5 engenheiros controlavam um rover que rodava a 384 mil quilômetros de distância, em um mundo estranho. Os sinais levavam 1,3 segundos da Terra à Lua. Cada movimento tinha que ser planejado com precisão. Uma manobra errada e o Lunoshot poderia cair em uma cratera. E tudo isso no ano de 1970. Uma incrível façanha técnica e o que o Lunoshot 1 viu em sua viagem. Coisas espetaculares. O rover percorreu mais de 10 quilômetros em 322 dias, analisou o solo com um espectrômetro de raios-x, mediu a radiação e enviou mais de 20 mil imagens de televisão e 206 panoramas de alta resolução. Com seu penetrômetro, um dispositivo que pressionava o solo como um dedo mecânico, ele testou a composição da poeira lunar em 500 locais diferentes. Ao fazer isso, descobriu que o regolito não é igual em todos os lugares. Em alguns locais ele era solto como açúcar de confeiteiro, em outros duro e crostoso. O que me fascina especialmente, o Lunoshot 1 também carregava consigo um refletor retro de laser fabricado na França. Com esse espelho, os cientistas podem até hoje medir a distância entre a Terra e a Lua,
com precisão de centímetros. Sim, e eu digo até hoje. Em 2010, quase 40 anos após o início da missão, o Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA reencontrou o Lunoshot 1 e os pesquisadores puderam mirar novamente o retrorefletor. O pequeno rover soviético ainda trabalha para a ciência. Em janeiro de 1973, o Lunoshot 2, ainda mais avançado, seguiu com o Luna 21, e esse rover era uma verdadeira fera. Ele rodou pela Lua durante 4 meses, percorrendo 42 quilômetros e enviando mais de 80.000 imagens. Para comparação, os rovers americanos Spirit e Opportunity em Marte percorreram juntos apenas 21 quilômetros em 5 anos. O Lunoshot 2 manteve o recorde de maior distância percorrida em outro corpo celeste até 2014. A obra-prima viria depois. Os soviéticos trouxeram rochas lunares à Terra de forma automática. Em setembro de 1970, a Luna 16 perfurou a superfície, coletou 101 gramas de poeira lunar, lançou uma pequena cápsula de retorno e ela pousou com segurança no Cazaquistão. Não foi necessário nenhum astronauta. A Luna 23 e a Luna 24 seguiram e trouxeram um total de 301 gramas de material lunar para a Terra. Os astronautas da NASA coletaram muito mais, mas as missões soviéticas provaram que é possível explorar a Lua de forma totalmente robótica. Os soviéticos perderam a corrida para levar o homem à Lua. Seu foguete N-1 explodiu 4 vezes de forma espetacular, mas eles ganharam outra coisa. Eles estabeleceram as bases da pesquisa planetária robótica moderna. Sem o programa Luna, talvez hoje não existissem rovers em Marte, missões de retorno de amostras ou veículos de pouso autônomos. A visão soviética de máquinas em vez de pessoas está novamente em voga e pode ser o futuro da exploração espacial. O que me impressiona particularmente é que os engenheiros soviéticos tiveram que trabalhar com o pouco que tinham, seus computadores eram primitivos do ponto de vista atual e seus orçamentos eram limitados. E mesmo assim, criaram rovers que sobreviveram a inúmeras noites lunares, a temperaturas de menos 170 graus. Desenvolveram lubrificantes especiais que funcionavam no vácuo, motores em recipientes à prova de pressão e painéis solares que se dobravam à noite para formar uma tampa protetora. Sob essa cobertura, um aquecedor radioativo de polônio 210 mantinha os delicados componentes eletrônicos aquecidos. Genial! E aliás, uma nota curiosa, na União Soviética espalhou-se o boato de que o Lunoshod era controlado por um anão da KGB que ficava sentado dentro do aparelho. Claro que isso é totalmente absurdo, mas mostra o quanto essa tecnologia parecia inacreditável na época. Um robô controlado remotamente na Lua? Para muitas pessoas daquela época, isso soava impossível. A história ainda tem uma reviravolta triste. Um terceiro Lunoshod foi construído. O Lunoshod 3 deveria ser lançado em 1977, mas o dinheiro acabou, o apoio político diminuiu e o rover nunca voou. Hoje ele está em um museu, um testemunho silencioso do que poderia ter sido, mas o legado continua vivo. A tecnologia do Lunoshod foi até mesmo adaptada mais tarde para os trabalhos de limpeza em Chernobyl. Em 1986, após o desastre, os antigos engenheiros da Lunoshot construíram em 2 semanas rovers resistentes à radiação para remover os detritos radioativos do telhado do reator. A tecnologia lunar salvou vidas na Terra. Tecnologia de rovers lunares para trabalhar em uma zona nuclear restrita. Às vezes, a realidade é realmente mais surpreendente do que qualquer romance de ficção científica poderia ser, não é? Então, o que os soviéticos viram na Lua? Eles viram um mundo cheio de possibilidades, viram que as máquinas poderiam ter sucesso onde, de outra forma, vidas humanas seriam colocadas em risco, e viam o caminho para um futuro que estamos apenas começando a realizar. Se vocês quiserem continuar por dentro de histórias fascinantes como esta, não se esqueçam de se inscrever no canal agora e também deixem o like para que a gente alcance os 5.000 curtidas. E por falar em descobertas misteriosas, pesquisadores encontraram algo incrível sobre o Saara que finalmente traz à tona a verdade sobre a misteriosa estrutura de Richat, o chamado Olho do Saara. O que se encontra lá é espetacular. Clique no vídeo exibido no canto superior direito, você precisa assistir. No canto inferior direito, você encontrará, como sempre, outro vídeo sobre ciência e espaço. Caso contrário, diria, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!